Filho para criar, aluguel para pagar, conta atrasada esperando. E alguém falando para você guardar dinheiro. Parece piada. Parece que a pessoa que dá esse conselho nunca viveu a realidade de quem chega no fim do mês com mais conta do que salário. De quem olha para o extrato e sente aquele aperto no peito antes mesmo de ver o número. De quem já sabe o que vai encontrar, mas abre assim mesmo, porque precisa saber o tamanho do problema. Mas esse vídeo não é de quem nunca passou por isso. É sobre quem estava exatamente nessa situação. Filho, aluguel, conta atrasada. E ainda assim, encontrou uma forma de começar. Não porque a vida ficou mais fácil, não porque apareceu dinheiro de algum lugar, não porque o salário aumentou ou as contas diminuíram, porque a decisão foi diferente. E hoje eu vou te mostrar como essa decisão acontece na prática, não na teoria de quem nunca ficou no vermelho, na prática real de quem estava onde você está. Se inscreve no canal. Aqui a gente fala de dinheiro da vida real, não da vida que aparece no Instagram. Vou falar direto sobre o que é ter filho, aluguel e conta atrasada ao mesmo tempo. Não é só aperto financeiro, é muito mais do que isso. É peso emocional constante que não desliga. É dormir pensando em conta, não de forma intensa, mas aquela presença silenciosa que não te deixa descansar de verdade. É acordar calculando antes de abrir o olho completamente. Dá para chegar no próximo salário? Se eu pagar isso hoje, o que fica para depois? Se atrasar aquela conta, o que acontece? É aquela sensação que você conhece bem, de estar sempre apagando incêndio, resolvendo o urgente de hoje, enquanto o urgente de amanhã já está se formando. Você não está administrando o dinheiro está te administrando. E essa sensação de não controle, de estar sendo levado pelos eventos em vez de guiar a própria vida financeira, é o que mais cansa. Mais do que o trabalho, mais do que a falta de dinheiro em si, é a ausência de margem. A certeza de que qualquer imprevisto vai desmontar o que estava equilibrado por um fio. Filho muda tudo no orçamento. Não só pelo custo direto, que já é significativo. Escola ou creche, roupa que não serve mais depois de 3 meses porque criança cresce sem avisar, alimentação que é diferente da do adulto, saúde, consulta, remédio, vacina, emergência de madrugada, material escolar no começo do ano que aparece todo janeiro como se você não soubesse que ia aparecer, mas ainda assim pega despreparado. Mas além do custo direto, tem o custo emocional. E o custo emocional é o que mais pesa. Quando você tem filho e o dinheiro aperta, a pressão não é mais sobre você. Você consegue lidar com passar aperto. Você já passou antes, você sabe que aguenta. Mas a ideia de que seu filho vai sentir falta de algo por causa do dinheiro, isso é diferente. Isso pesa de um jeito que quem não tem filho não entende completamente. E essa responsabilidade, esse peso de ter alguém que depende de você e que você não pode falhar, às vezes paralisa. Porque quando a situação parece grande demais, o movimento que parece mais seguro é não se mexer. Esperar melhorar. Esperar ter mais condição. Esperar o momento certo, que nunca chega da forma que você imagina. Aluguel é a conta que não negocia. Não tem feirão de aluguel, não tem desconto por dificuldade, não tem atendente que vai entender a sua situação e dar uma pausa. Todo mês o valor está lá. Chegou o dia, você paga ou tem problema. Problema com o dono do imóvel, problema de multa, problema de notificação, problema que você não tem energia para lidar em cima de tudo mais que já está pesando. E quando outras contas atrasam para pagar o aluguel em dia, você sente que está fazendo a coisa certa. Mas também está tapando um buraco enquanto outros se abrem. Porque o dinheiro que foi para o aluguel não foi para a conta de luz, ou para a conta de água, ou para a parcela que estava no limite. E aí a semana seguinte começa com mais um problema do que tinha na semana anterior. É um malabarismo constante. E você está ficando cansado de malabares. Conta atrasada é diferente de dívida planejada. Dívida planejada você decidiu ter. Você avaliou, você escolheu parcelar, você entrou de olhos abertos. Conta atrasada é diferente. É a conta que você sabia que ia vencer, que você tentou resolver, que você planejou pagar, mas que no momento do vencimento o dinheiro foi embora antes de chegar nela. E ela não para de crescer enquanto você não resolve. Juros de mora, multa, cobrança por carta, por telefone, por mensagem, nome que pode ir para o cadastro de inadimplentes. Cada dia que passa, o número fica maior. E a sensação de que nunca vai sair dali fica mais pesada. Porque você não está ficando para trás por falta de esforço. Está ficando para trás porque o sistema de juros e multa foi desenhado para crescer mais rápido do que a sua capacidade de pagar quando você está no aperto. Essa é a realidade. Sem romantismo, sem minimizar,
sem dizer que é fácil ou que existe solução simples que você não viu. E é exatamente essa realidade, não uma mais fácil, não uma com mais dinheiro, não uma sem filho ou sem aluguel ou sem conta atrasada, que esse vídeo existe para mostrar que tem saída. A pergunta que todo mundo faz quando está nessa situação é essa: por onde eu começo se não sobra nada? E a resposta honesta, a única resposta que funciona na prática, é essa: você não começa quando sobra. Você começa antes de sobrar, porque com filho, aluguel e conta atrasada, quase nunca vai sobrar. Não porque você está fazendo algo errado, mas porque o dinheiro sem destino definido antes de existir, demanda sempre vai ser consumido pela demanda. E a demanda nunca para. Não para quando você tem filho, porque filho sempre precisa de alguma coisa. Não para quando você tem aluguel, porque o aluguel vence todo mês sem exceção. Não para quando você tem conta atrasada, porque conta atrasada cobra juros todo dia. O dinheiro vai continuar sumindo se você não mudar a ordem das coisas, não a quantidade que entra, a ordem em que sai. O primeiro passo é parar de tentar guardar o que sobra. Essa é a mudança mais importante de todas, e a que mais resistência encontra porque a lógica de guardar o que sobra parece razoável na superfície. Você paga tudo o que precisa, resolve tudo o que é urgente e guarda o resto. Faz sentido. O problema é que com conta atrasada e filho no orçamento, o resto é sempre zero. Às vezes negativo, porque sempre aparece mais uma coisa urgente antes do fim do mês. Sempre tem uma emergência pequena que consome o que parecia que ia sobrar. Sempre tem um imprevisto que come a margem que você estava guardando mentalmente. A lógica que funciona é inversa. Você separa um valor antes de qualquer gasto variável, antes do mercado da semana, antes do delivery do dia cansativo, antes da compra que apareceu em promoção, antes de qualquer decisão de gasto que não é conta fixa, mesmo que seja R$ 20, mesmo que seja 30. Esse valor vai para uma conta separada, caixinha do Nubank, poupança, qualquer lugar fora da conta corrente, antes de você ter a chance de gastar. Não porque R$ 20 vai resolver o problema, mas porque esse comportamento instala o hábito de guardar antes de gastar. E o hábito instalado é o que muda a trajetória ao longo do tempo, não o valor inicial. O valor vai crescer conforme a situação melhora, mas o hábito precisa ser instalado agora, com o valor que existe agora, na situação que existe agora. O segundo passo é atacar a conta atrasada com método, não com culpa. Conta atrasada não desaparece com culpa, com vergonha, com a sensação de fracasso de quem deixou chegar nesse ponto. Ela desaparece com estratégia, e estratégia começa com informação. O primeiro movimento é saber o tamanho real da dívida, não o que você acha que é. Não o valor original antes dos juros, o número exato, com juros, com multa, com tudo que acumulou, que você deve hoje. Muita gente evita olhar porque dói, porque o número ficou maior do que você esperava, porque ver o tamanho real torna o problema mais concreto e mais assustador. Mas você não pode resolver o que não consegue enxergar. E frequentemente, o número real, com toda a negociação disponível, é muito menor do que a sensação de peso que a dívida produz. O segundo movimento é verificar se tem negociação disponível. Serasa Limpa Nome, Desenrola Brasil e negociação direta com o credor existem exatamente para isso. E os descontos oferecidos podem chegar a 90% do valor total em alguns casos. Uma conta que parecia impagável, que você estava evitando encarar porque o número parecia grande demais, pode ter uma saída muito mais acessível do que você imagina. Não porque a empresa está sendo generosa, porque receber parte da dívida é melhor do que não receber nada de alguém que não tem como pagar o valor integral. O terceiro movimento é parar de adicionar nova conta atrasada enquanto resolve a atual. Cada nova conta atrasada é mais um problema que vai competir com o dinheiro que você está tentando organizar. Parar de atrasar é tão importante quanto pagar o que já está atrasado. Às vezes mais importante, porque uma conta atrasada você negocia e quita. 5 contas atrasadas ao mesmo tempo criam uma pressão que é muito mais difícil de sair. O terceiro passo é envolver a família no plano. Esse é o passo que mais gente pula e que mais faz diferença quando tem filho no meio. Não precisa explicar planilha para criança pequena. Não precisa fazer reunião financeira formal com filho de 7 anos. Mas quando tem filho maior em casa, adolescente, pré-adolescente, e quando tem parceiro ou parceira presente, a decisão de guardar dinheiro não pode ser só sua. Porque se uma pessoa da casa está guardando e o resto está gastando sem consciência, o esforço se perde, não por má vontade, por falta de alinhamento, por não saber que existe um plano sendo construído.
Conversa honesta sobre o momento financeiro da família, sem drama, sem catastrofismo, com clareza sobre onde estão e para onde querem ir, é o que alinha todo mundo na mesma direção. E quando todo mundo está na mesma direção, o resultado aparece muito mais rápido do que quando só uma pessoa está tentando mudar sozinha, enquanto o resto da casa continua no piloto automático. O quarto passo é aceitar que vai ser difícil no começo. Esse é o ponto que nenhum conteúdo de finanças tem coragem de dizer com clareza. Os primeiros meses de quem começa a guardar com conta atrasada e filho no orçamento são difíceis. Não são impossíveis, mas são difíceis. Você vai ter meses que o valor guardado vai precisar voltar para resolver um imprevisto. Vai ter meses que não vai dar para guardar nada porque o dinheiro não chegou a tempo ou saiu antes de você conseguir separar. Vai ter momentos de querer desistir porque parece que não está avançando, porque você está colocando R$ 30 na reserva e tirando R$ 30 na semana seguinte para resolver alguma coisa. E isso parece que não serve para nada, mas serve porque o hábito está sendo instalado, mesmo quando o valor não fica. E hábito instalado é o que sustenta o resultado quando a situação melhorar um pouco, quando um mês fechar com R$ 50 a mais, quando uma conta a menos aparecer, quando o imprevisto não acontecer. Nesse momento, o hábito já está lá. E o que era R$ 30 que ficava e saía, começa a ser 50 que fica, depois 100, depois mais. Isso não é fracasso, é o processo real. E quem entende que o processo real tem tropeços e que tropeçar não é o mesmo que parar, é quem consegue manter a consistência por tempo suficiente para ver a situação mudar de verdade. O que muda quando você começa a guardar mesmo com filho, aluguel e conta atrasada? Não muda tudo de uma vez. Não resolve tudo no primeiro mês. Não transforma a situação em algo diferente da noite para o dia, mas muda uma coisa fundamental. E essa coisa fundamental muda tudo o mais com o tempo. Você sai do modo reativo. Antes de começar a guardar, você está sempre reagindo. O imprevisto aparece e você parcela porque não tem de onde tirar. A conta atrasa e você entra em pânico porque não tem colchão nenhum absorvendo o choque. O mês aperta e você pede emprestado porque não existe margem. Você não está no controle, está sendo levado pelos eventos. Quando você tem 100, 200, 300 guardados, a dinâmica começa a mudar. O imprevisto pequeno passa a ter solução sem virar dívida. O chuveiro que queimou não precisa ser parcelado em 6 vezes porque você tem 200 guardados que cobrem. A consulta médica urgente não precisa esperar o próximo salário porque você tem uma reserva mínima que resolve. A conta que estava no limite não atrasa porque você tem de onde tirar antes de chegar no vencimento. Essa margem mínima muda completamente a temperatura emocional da casa. A ansiedade financeira constante que contamina tudo, o relacionamento com o parceiro ou parceira, a paciência com os filhos, a qualidade do sono, a capacidade de focar no trabalho, começa a ceder. Não desaparece de uma vez, mas cede conforme a sensação de controle cresce. E sensação de controle, mesmo que seja controle sobre 200 guardados, é radicalmente diferente de não ter controle nenhum. Você quebra o ciclo para o seu filho. Esse é o benefício que vai além do dinheiro, e que para quem tem filho é o mais poderoso de todos. Filho aprende sobre dinheiro observando, não na teoria, não na explicação que você dá em alguma conversa formal sobre finanças, na prática do dia a dia, no que ele vê acontecendo em casa. Quando você começa a guardar, quando você fala sobre planejamento em casa de forma natural, quando você toma decisões financeiras conscientes na frente dos seus filhos, quando você mostra que existe uma escolha diferente de gastar tudo que entra, você está ensinando algo que a escola nunca vai ensinar. Você está mostrando que dinheiro tem destino, que guardar é possível, que a situação financeira não é algo que acontece com você, é algo que você influencia pelas decisões que toma. O ciclo financeiro que você quer quebrar na sua vida, você também está quebrando na vida deles. Filho de pai que guarda dinheiro tem muito mais chance de aprender a guardar do que filho de pai que nunca guardou nada. Não porque você explicou, porque ele viu. E o que ele viu vai ficar com ele por muito mais tempo do que qualquer coisa que você disse. Esse é o legado mais real e mais duradouro que você pode deixar. E começa com 20 guardados antes do gasto variável no próximo salário. Filho, aluguel e conta atrasada. Essa é a realidade de milhões de brasileiros que acham que precisam esperar a situação melhorar para começar, que precisam quitar a dívida primeiro, que precisam o filho crescer um pouco, que precisam o aluguel diminuir, que precisam o salário aumentar, que precisam de alguma condição que ainda não existe para então começar.
Mas a situação não melhora antes de você começar. Ela melhora porque você começou, não porque ficou fácil, porque a decisão foi diferente, porque você parou de tentar guardar o que sobra e começou a separar antes de gastar, porque você atacou a conta atrasada com método em vez de culpa, porque você envolveu a família no plano e porque você aceitou que o começo ia ser difícil e começou mesmo assim. Se esse vídeo falou da sua realidade de uma forma que você raramente vê em canal de finanças, deixa o like e comenta aqui. Qual é a sua maior dificuldade de guardar dinheiro na situação em que você está agora? Porque os comentários de vocês são o que guia os próximos vídeos. Eu sou Mari. Você não precisa de sorte, precisa de consciência. Até o próximo vídeo.